Seja bem-vindo ao canal Anticrise Financeira. Então, se você está aqui, é porque você está numa situação difícil ou porque você quer evitar ter uma situação difícil financeiramente falando. Qual o nosso objetivo? Tirar casais, principalmente, do sufoco financeiro e levá-los a ter uma vida financeira anticrise. Mas e talvez, se você está aqui e não é casado ainda, ou não está casado, não tem nenhum problema. Nós focamos aqui nos casais porque a grande maioria são casais, mas é um assunto que interessa a todos. É assunto que todos deveriam, ter conhecimento, ok? Então, continue aqui com a gente que você está no lugar certo. E me identificando, eu sou Rafael Coelho, sou educador financeiro, sou graduado em finanças pessoais, e estou aqui para te ajudar com minha experiência, com meu conhecimento técnico no assunto, assim como já ajudo, diversas pessoas ao longo dos anos nessa área de consultoria financeira, mentoria. Então, eu estou aqui para ajudar você de uma forma gratuita. Então, continue aqui com a gente, aproveita, já compartilha, se você lembra de alguém que está precisando desse conteúdo, vai te ajudar e ajudar também as pessoas. Problemas por falta de educação financeira. Então, continue com a gente aqui. Estamos aqui para te ajudar com as questões financeiras, principalmente hoje falando sobre os problemas pela falta de educação financeira. Muitas pessoas têm problemas, elas não sabem que esses problemas é provindos de uma falta de educação financeira. E aí elas ficam tratando sintomas em vez de tratar a causa. Então, mas o que são e o que não é, problema provindo de educação financeira? Depois a gente vai citar aqui 18 problemas que, se você tem, certamente tem um grande parte, ou se não for o principal, a falta de educação financeira. Então, o que são esses problemas? Por falta de educação financeira, é tudo que envolve diretamente dinheiro, ou até mesmo indiretamente. Se tem algum tipo de envolvimento por dinheiro, você tem aí um problema, provindo de uma falta de educação financeira. Se não tem nenhum tipo de envolvimento devido ao dinheiro, quer seja o uso do dinheiro, quer seja a falta do dinheiro, esse não é um problema vinculado à sua vida financeira, ok? Por exemplo, uma pessoa que tem um problema alimentar não é um problema necessariamente provindo da falta de educação financeira, certo? Pode estar num nível mais distante, envolvido, mas não é principal, ok? Então é importante identificar isso, porque a gente vai citar aqui alguns exemplos, alguns casos, que se você se identificar, você já sabe como tratar. É continuando aqui com a gente para resolver essas questões, ok? O benefício de você entender esse conteúdo é realmente para tirar você desses problemas ou evitar você chegar nesses problemas. Porque tem aqueles que estão e tem aqueles que irão chegar nesses problemas se não lidarem bem com essa questão financeira enquanto há tempo. Não ache que tá tão ruim que não pode piorar. Sim, pode piorar. Pode piorar. Então a gente precisa, cuidar muito bem para não piorar e para não chegar numa situação mais delicada. Então a gente tem vários exemplos aí de casais, vários exemplos de casais que passaram por isso, que a gente já tratou e a gente vai compartilhar aqui com vocês. Como vocês estão vendo aqui, só interferindo, estou num cenário diferente, a câmera aqui está balançando um pouco, mas a gente vai chegar aqui num melhor ponto, tá? Mas foque aqui no conteúdo, foque no conteúdo aqui, certo? Estou adoecendo, é uma das coisas que a gente ouve muito. Estou adoecendo e me sentindo fracassada ou fracassado. Pessoas que estão passando por situações, de dificuldade. E aí ela se sente fracassada. Acredita? Se sente adoecida. São as frases que a gente mais ouve. Pessoa que teve sucesso na vida, conquistou coisas, teve um status e daqui a pouco, por falta de educação financeira, veio a falir, veio a ter problemas financeiros
e ela se sente fracassada, ela se sente ali adoecida por aquela situação. Pessoas que talvez pensaram que nunca ia acontecer com elas. Por quê? Porque já tem sucesso na vida, né? Mas tem pessoas que, sim, por mais que tenham sucesso, ela vem a perder por um imprevisto. E como o nome diz, imprevisto não estava previsto. E por que não estava previsto? Porque não se tinha uma educação financeira para se preparar para a crise. Nessa época de pandemia, por exemplo, quantas empresas fecharam? Quantas pessoas perderam seu emprego? Não estavam preparadas para essa crise e entraram numa situação muito delicada. Então, o nosso objetivo aqui é te ajudar a você não chegar nessa situação, não ser pego de calça curta, como alguns costumam dizer, mas você se preparar adequadamente para que, mesmo em meio à crise, você tenha saídas, você saiba lidar com essas situações sem sofrer as consequências de uma crise. Porque em meio a uma crise, há pessoas que crescem, e crescem muito, porque elas têm uma mentalidade, elas têm um conhecimento que, mesmo passando por uma situação difícil, ela se reinventa e, ainda assim, prospera. Ela não sofre a crise, ela cresce na crise, percebe? Então, a gente tem por objetivo, né, você continuando aqui com a gente, não é um vídeo, não é uma live que vai resolver isso, é uma educação financeira, então você precisa continuar aqui conosco e absorver. Se você ainda não está com papel e caneta, pega papel e caneta para anotar, para vocês realmente absorver o conteúdo, ok? Porque senão passa as informações e depois no final você não lembra. Então, lembre de anotar. Isso também é um exercício a se praticar, ok? Alguns erram nessa fase, né, de problemas por falta de dinheiro, por falta de educação financeira, por mais uma vez negligenciar o problema e focar apenas no sintoma. Como assim? A gente fala que o problema não é a falta de dinheiro. A solução não é ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque esses tipos de problemas financeiros são questões por falta de educação financeira, por um comportamento indevido, por questões emocionais que te levam à situação. Não é o quanto você ganha, mas é o que você faz com o que você ganha. Então, essa questão aqui é dita dessa forma mesmo. Alguns erram nessa fase por, mais uma vez, negligenciar o problema e focar apenas no sintoma. Então, o objetivo não é atacar o sintoma, é atacar o problema. Mas você não ataca o problema porque você não conhece. Se você conhecesse qual era o problema, certamente você atacaria, certo? Então, essa é a questão. Os problemas que são causados por falta de educação financeira. Por não terem educação financeira, chegam em problemas e por não conhecerem, né, continuam nesses problemas atacando os sintomas. Resolve temporariamente, daqui a pouco volta tudo de novo. Outros, por impaciência, ficam indignados, não se conformam com aquela situação e, pela essa impaciência, não conseguem resolver. Não se consegue estar centrado para pensar devidamente e buscar uma solução. São impacientes. São impacientes. Em vez de ser centrado, eles são impacientes pelas dificuldades, pelas circunstâncias, porque isso aconteceu na minha vida, eu não me conformo com isso, e sai com cabeça quente, e muitas vezes, em vez de resolver, piora a situação. Então, é uma situação a ser cuidada, a ter atenção. Outros, por não saber se cuida da saúde física ou financeira. Olha que coisa. Uns erram por impaciência, outros, né, por não conhecer o problema e tratar os sintomas, e outros por não cuidar, não sabe se cuida da saúde ou se saúde física ou da saúde financeira. E aí, se não tem saúde física, tem mais dificuldade para lidar com as situações. Não está com a mente boa, não está com a saúde em dia, e aí ele não consegue cuidar da saúde porque está com problemas financeiros,
e está com problemas financeiros porque não consegue cuidar da saúde e vira esse ciclo. Vira esse ciclo.